Bom, vamos lá. Eu tô fazendo esse vídeo sem nenhuma pauta, nenhum roteiro. Eu vou tentar organizar para mim mesmo as ideias que eu pretendo colocar nos próximos meses aqui nesse canal. E para isso, eu vou ter que falar de coisas que talvez vai ficar confuso no começo para você e talvez para mim também. Eu vou tentar organizar da seguinte forma, ou seja, eu tenho uma intenção concreta que é justamente fazer você, assim como eu, trabalhar menos. Isso parece simplório, isso parece uma questão meio, né, uma ideia de autoajuda barata, daquela questão, coisas que você precisa fazer. O fato de eu ter chegado a essa conclusão, para mim, e também agora querendo justamente compartilhar com mais gente, é porque eu acho que isso é totalmente necessário para a gente poder ser feliz, né? Só que quando eu fui pesquisando esses assuntos todos, eu fui percebendo também, ao mesmo tempo, que é muito complexo esse processo. Muito complexo. Ou seja, eu teria que, na verdade, e é o que eu pretendo fazer muitos áudios, muitos vídeos, muitas composições de assuntos que se misturam para que a gente conseguisse justamente entender por que o que parece tão óbvio, né? Porque concorda comigo, é óbvio a ideia. Você gosta de trabalhar a zero? Eu praticamente trabalhar a zero, eu nunca tive esse desejo, porque para mim trabalhar é uma coisa bacana. Mas não trabalhar 8 horas. Eu acho que isso, pegar um terço da vida do dia para isso, eu acho que é um contrassenso que a civilização criou. Existem mil argumentos de por que a gente não deve fazer isso, né? Mas poucos argumentos convincentes que as pessoas têm a coragem de dizer por que a gente deveria fazer. O mais óbvio é porque não faz sentido a gente trabalhar tanto, porque a gente tem que aproveitar e ser mais feliz, ter mais tempo com a família, passear mais, ter tempo livre para fazer outras coisas, para curtir hobby, para cantar quem gosta de cantar, caminhar quem gosta de caminhar, enfim. Então, o que parece óbvio, a gente já tem mil mentalidades, mil senões, né, processos mentais construídos por nós mesmos, mas principalmente por questões que vão nos colocando no decorrer da vida. Então, por causa disso, eu vejo que simplesmente ficar aqui dizendo para você trabalhe menos, isso é absolutamente insuficiente. Você vai me achar um panacão, eu vou ficar completamente frustrado porque eu não vou convencer você disso. E eu então o que eu fiquei fazendo nos últimos meses foi tentar construir um conjunto de estudos, enfim, elementos que são importantes, e quanto mais eu pesquisava, mais eu ficava convencido disso, mas ao mesmo tempo mais complexa ficava essa explanação, essa explicação que precisa ser feita. Esses argumentos que são necessários para você se convencer disso, como eu me convenci. Por isso que eu acho que isso vai demorar muito tempo e isso vão ser um conjunto de vídeos e áudios, informações e troca de figurinhas, enfim, que quero me comprometer a fazer aqui nesse canal. Eu tenho outros canais também que eu estou fazendo isso, ou seja, são várias frentes, mas aqui especificamente nesse aqui no YouTube é um canal onde eu vou estar fazendo esses vídeos mais longos, vamos dizer assim, para os caras que tenham mais paciência comigo e interesse efetivamente de poder aprender. Também tem canal no Telegram que eu faço diariamente, lá é um pouco das ideias malucas que eu tenho, também vão ter coisas mais curtas, enfim. Mas o fato, e esse é um vídeo inaugural nesse sentido, o fato é poder dizer para você que é importante você gastar um tempo da sua vida em tentar entender por que a gente faz o que faz. O trabalho é um dos elementos. À medida que eu fui estudando outras coisas, eu fui percebendo que o trabalho é um dos elementos de um conjunto enorme de escravidões que a gente vive, né? De um conjunto enorme de pouca liberdade que a gente acabou criando para nós mesmos. Esse processo ele foi, por um lado, civilizacional, ou seja, a civilização foi criando isso, e um conjunto de outras coisas que, enfim, não quero aqui me ater porque senão já começaria a explicar. Eu queria hoje simplesmente explicar como que a gente vai proceder em relação a esses enormes vídeos e também os curtos, mas enfim, um monte de aula, um monte de informação para que eu possa pouco a pouco te convencer da importância disso. Para isso, em linhas gerais, tem duas grandes questões importantes para eu te dizer. A primeira delas é que a gente tem que ir lá atrás, pesquisar coisas lá de trás, antes mesmo da civilização, prioritariamente naquele período lá do começo da agricultura. Eu digo para os meus amigos, as pessoas mais próximas já sabem disso, né? Que eu falo que lá onde ferrou tudo, lá onde aconteceu todos os problemas que a gente tem hoje, vou explicar tudo isso em outros vídeos, mas é importante entender o que aconteceu lá de tão importante que de fato fez com que a gente construísse uma mentalidade, uma forma de viver hoje muito mais escrava, né?
A boa notícia é que também não é que tudo aconteceu de errado, a gente foi piorando. Teve um monte de coisas que foram melhorando também no processo. Então, em paralelo, a gente foi se prendendo a coisas, mas também foi desenvolvendo como civilização coisas muito interessantes. A gente, por exemplo, é muito menos violento e agressivo do que naquele começo, né? Mas isso é um outro assunto também. Então, o que eu queria dizer sobre essa outra parte é que, da mesma forma que a gente vai falar sobre aquele período lá de 6 mil, 7 mil, 10 mil anos atrás, para entender, para efetivamente entender por que a gente trabalha muito agora e poderia trabalhar pouco, né, ou nada, tem toda essa parte lá de trás, mas também tem uma parte que mais proximamente, um futuro próximo, que tem gente que é mais distópico, tem gente que acha que vai tudo errado, a gente vai acontecer um monte de problemas. Eu sou um otimista e eu acho que ao contrário, a gente tem vários sinais de que a gente está construindo uma inteligência coletiva a nosso favor, né? Às vezes eu tenho um certo medinho dos robôs, principalmente quando eu vejo esses filmes malucos aí, mas em geral eu acredito que independentemente de robôs, existe uma inteligência coletiva que está a nosso favor. A gente está desenhando um conjunto de inteligências que vão não só facilitar a nossa vida, como inclusive resolver problemas massivos. Eu também então quero falar muito sobre isso. Então nessas duas frentes, ou seja, um futuro próximo e um passado distante, é onde temos elementos aí para construir o porquê que é importante que a gente estude e se prepare efetivamente para trabalhar menos. Por um lado, porque vai ser uma obrigação a gente trabalhar menos, a gente caminha para uma ideia de trabalhar menos, dessa vez definitivamente, não como promessa, né? Se fizeram muitas promessas que com a tecnologia, tudo isso a gente vai trabalhar menos, de fato não se trabalhou menos, por quê? Porque se aproveitou essa produtividade para ampliar a produtividade, né? Então, uma pessoa lá que produzia 10x, agora produz 100x, e deixou de trabalhar menos simplesmente para ter mais produtividade, ter mais dinheiro, ou ele, ou o empregado dele, quem contrata ele. Então, tem já elementos para isso, e tem coisas lá atrás que a gente vai precisar de fato mudar o chip. Por isso que eu falo que tem que ir lá atrás para entender de onde vem esse chip. Para dar um exemplo banal aí de que eu estou dizendo sobre usar o chip, uma coisa, só para fazer uma provocação, a gente fechar essa nossa conversa hoje nesse vídeo mais curtinho, os outros vão ser mais longos, mas fechar essa conversa hoje num exemplo de entender essa mudança de chip. Que uma vez eu li num livro, achei fascinante essa ideia, queria deixar essa provocação para você. Evidentemente que a gente tem aqui várias religiões, o mundo é composto por várias religiões, mas prioritariamente a gente é pautado pela religião católica. O exemplo disso é que os anos são compostos pelo nascimento daquele senhor lá, o Jesus. Então ele é referência mundialmente nesse aspecto, tem tudo para lá. Então, portanto, também a própria Bíblia é uma referência, até para os próprios judeus, o Velho Testamento, enfim. Então não quero entrar aqui em defesa de uma religião ou outra, longe disso, mas dizer que lá na Bíblia, lá atrás, se dizia, né, que a Bíblia começa dizendo justamente que o homem, que estava tudo numa boa, teve que se ferrar e sair do paraíso para poder viver a partir do suor do seu próprio rosto para fazer o pão. Pão, né? Trigo, agricultura, e a agricultura então era o que causou o começo da nova civilização, e antes não precisava. Então antes vivia no paraíso, no Éden, e depois, por alguma besteira lá da Eva ou do quem quer que seja, né? Houve essa ideia, esse mito que é construído de que a gente então ficou fadado, né, a essa culpa eterna, essa situação lá atrás, aqui, os caídos, né, que perdemos o paraíso. Então, essa construção, essa mitologia, ela precisa ser revista e a gente precisa mudar essa chavinha. Ela é muito bem colocada na nossa cabeça, e aí, a partir daí várias outras situações são colocadas também, mas era uma demonstração de como é que a gente pode criar uma história do homem, né, e da mulher, da civilização, quer dizer, que começa por um erro, né? Então estava tudo bem e aí deu problema. Então tem algo errado aí, né? Acho que você deve concordar comigo. Não dá pra gente criar uma história onde começava tudo bem e de repente a vida é um enorme problema a ser administrado. Eu quero fazer essa provocação, eu acho que a gente tem muito para lidar com isso, desenvolver então conhecimento e em paralelo a isso, de fato, está estruturando um conjunto de outras ações práticas, além dessas mais de história e de futurologia, mas questões práticas que possam concretamente fazer com que a gente reduza o nosso tempo de trabalho para viver mais. Então, só para recapitular, então vamos falar muito nos próximos vídeos sobre o passado distante, né? Quem vai fazer essa apresentação é Tipuri, eu vou te contar quem é essa figura Tipuri. Vamos ter um outro momento que a gente vai falar muito sobre um futuro próximo, daqui a 30 anos, 2050 máximo. Futuro próximo quem vai estar apresentando isso é o Cybermonge. Eu também vou explicar mais em outros vídeos quem é o Cybermonge, por que esse nome.
E os dias e as questões cotidianas que tem muito mais a ver com hacks mesmo, né? Coisas práticas. Como é que eu posso produzir mais trabalhando menos? Como é que eu posso reduzir meu tempo? Como é que eu posso definição? Como é que eu posso definir foco? Esse pedaço todo, tem muita coisa na internet aí que se apresenta, que se oferece gratuitamente, em curso. Então eu não vou me ater muito a chover no molhado, fazer mais o mesmo. Mas sim, como que são coisas que a gente precisa prestar atenção, e às vezes até citando outras pessoas que vendem melhor e fazem outro tipo de coisas. A minha intenção não é vender nenhum curso sobre isso, mas que você possa concretamente perceber mais do que o hack em si, mais do que a ideia, o método em si, como isso vai te trazer mais tempo livre. O foco é objetivamente mais tempo livre. Então não é gerar mais produtividade para você trabalhar mais e ser super eficiente em trabalhar mais e continuar sem tempo livre. O foco é como é que você pode ser tão produtivo ao ponto que onde você trabalhava 8 horas, pode trabalhar 6, pode trabalhar 4 ou 2. Isso vai significar mais tempo justamente para seus próprios desejos, a sua própria felicidade, o seu próprio bem-estar, o seu próprio prazer. Então, enfim, em linhas muito gerais nesse vídeo inaugural, dizer que a gente vai falar sobre passado, de onde todos os erros começaram, esse passado distante, como eu falei, o próprio presente, com questões práticas que a gente pode mexer, e o futuro próximo, né, lá para 2030, ou de 2030 a 2050, coisas interessantes que dá para a gente falar sobre isso. Essa é a minha proposta, esse é meu vídeo inaugural, eu vou deixar então ele justamente nessa caixinha aqui que apresenta o canal. E começa agora então essa nova apresentação, espero que você goste, espero que você compartilhe com mais gente também. Tem essa papo de sininho, clica aqui para ficar informado sobre os outros. Os próximos vídeos eu vou fazer de uma forma mais estruturada e pensada. Eu preciso inclusive testar para ver se eu estou olhando para o lugar certo, porque eu acho que eu não estou olhando para o lugar certo, minha cara não está indo diretamente para o teu olho, mas vou aprender com o tempo. Esse é um vídeo provavelmente ruim, e espero que os próximos sejam melhores em estética, em qualidade, mas está dito o que eu precisava dizer para começar esse negócio de uma vez por todas. Aqui esse começo de ano e também o começo de uma nova era, esses tempos que a gente tem pela frente, que eu espero te acompanhar e que você possa me acompanhar também. Meu nome é Marcelo Sherpa, eu tenho esse nome, também é uma outra explicação que eu preciso dar em outros vídeos, os próximos que virão aí. É um quarto assunto entre esses 3 que eu comentei, ok? Bem-vindo, bem-vinda, tamo junto.